Bom, a incontinência urinária é um problema que afeta homens e mulheres. E o principal sintoma é a perda involuntária de urina, que a gente sabe que, embora possa atingir qualquer faixa etária, é mais frequente em idades avançadas. A gente está recebendo aqui o Dr. Mário Henrique Elias de Matos, médico urologista, professor de urologia da Faculdade de Medicina do ABC, que é o nosso convidado hoje para tirar todas as dúvidas em relação a esse assunto. Tudo bem? Olá, tudo bem, obrigado. Tudo ótimo. Ai, que bom que você faz tempo que eu não tive, né? Fazia tempo que a gente não fazia. E é interessante a gente passar essas pautas, porque assim, se a pessoa que está assistindo, de repente a gente não passou por isso, de repente alguém, algum familiar, um amigo bem próximo passou e a gente sabe os inconvenientes, não é? De você ter essa incontinência. Vamos lá. A gente sabe que incontinência é quando você não consegue segurar a urina por muito tempo. Mas eu ouvi dizer que tem vários tipos, né? Tem alguns tipos mais tranquilos que dá para você resolver e alguns mais graves. Você pode contar pra gente quais são esses tipos? Legal. A gente tem basicamente 3 tipos de incontinência urinária. A incontinência mais frequente a gente chama de incontinência urinária de esforço, que é a perda de urina quando a gente faz algum tipo de esforço. Então, quando a gente tosse, quando espirra, quando dá risada. Então, não consegue segurar o xixi em situação de esforço e o xixi escapa. A segunda forma a gente chama de incontinência por urgência. Então, como é que a gente perde urina nesse tipo de incontinência? Como que perde? A gente tem uma vontade súbita e muito intensa de fazer o xixi. A gente não consegue segurar, não consegue achar um banheiro com rapidez e o xixi acaba escapando. Então, esse é um tipo de perda que muitas vezes não tem a ver com esforço. A gente pode estar em casa, fazendo uma limpeza na casa, pode estar dirigindo o carro dentro de um ônibus. Essa vontade vem de repente, a gente não consegue segurar e o xixi escapa. Mas é a vontade de esvaziar toda a bexiga, porque no primeiro caso pode ser um pouco, de repente. Exato. Então o que acontece? A gente não tem muitas vezes digamos assim, a percepção, de repente a vontade vem sem um motivo. E a gente não consegue segurar. O esfíncter, que é o fecho, que é o músculo que segura, né, a saída da urina, ele é incapaz de conter e o xixi escapa. É claro que, dependendo da intensidade, a perda vai ser maior ou menor. Mas, de qualquer forma, a perda vai acontecer. E a terceira forma, na verdade, é uma combinação. São aquelas mulheres que perdem das duas formas, fazendo esforço e também independente dos esforços. Você falou assim, esforço. Hoje está essa moda, né, mais saudável, todo mundo indo para academia ou praticando exercícios físicos. Eu posso, de repente, realizando um exercício físico, perder e ter essa incontinência? Sim. A ideia é que qualquer aumento de pressão dentro do abdômen ou dentro da cavidade pélvica, se essa pressão exceder aquele limiar de resistência do esfíncter, o xixi vai escapar. Então, tossindo, espirrando, dançando, correndo, praticando uma atividade física na academia, em algumas situações onde a situação é grave, onde o esfíncter é muito fraco, é muito frágil, às vezes de levantar, de mudar de posição, de subir de uma poltrona, o xixi pode escapar. Eu vi que você trouxe aqui alguns exemplos para a gente mostrar justamente do que a gente está falando, só para ilustrar, que eu acho que fica melhor para o pessoal de casa entender. Principalmente nas mulheres, que eu acredito que seja a grande maioria, né? Se eu fosse denominar entre homens e mulheres, mais mulheres são acometidas. Eu trouxe aqui alguma coisa para a gente poder entender, especificamente em relação ao tratamento. É claro, existem situações onde a gente trata a incontinência com medicações, no caso da incontinência por urgência. Incontinência por urgência, aquela que não é relacionada com esforço, a gente trata com medicação, a gente trata com fisioterapia. Agora, as incontinências de esforço, quando elas são muito sérias, muito severas, o que a gente tem é o tratamento cirúrgico, né? Nas mulheres, o que a gente faz é uma cirurgia que a gente chama de cirurgia de sling. O sling é uma redinha, é uma telinha que a gente faz a colocação cirúrgica com a intenção dessa telinha sustentar a uretra. Não sei se a gente consegue mostrar. Sim, eles estão mostrando ali. Então, então é uma rede. O meu dedo que simula a uretra, exatamente. Então ela vai ficar embaixo, fazendo como um suporte. Então toda vez que a mulher aumentar a pressão, tossindo ou espirrando, a uretra vai encontrar um anteparo e ela vai fechar. E o xixi não vai mais escapar. Como é que a gente coloca essa redinha? A gente coloca por via vaginal, a gente tem aqui um modelinho, então a gente tem aqui a vulva, a vagina, e a gente vai colocar essa telinha por baixo, e para colocar essa tela, a gente vai usar um dispositivo que é uma agulha. Essa agulha ela pode entrar pela região da virilha, saindo pela região da vagina,
Ou então a gente pode colocar diretamente, né, de baixo para cima ou de cima para baixo por uma segunda agulha. Tá. O importante é conseguir exteriorizar a extremidade dessas agulhas para fazer a conexão com a nossa redinha, que vai ser colocada então cirurgicamente. A gente tem um vídeo de animação que acho que fica fácil de poder compreender em casa. E aí a gente explica melhor, que aqui a gente só mostrou as ferramentas que são utilizadas na cirurgia. Isso, então o que a gente faz é uma pequena incisão na região ali da parede anterior da vagina, para dissecar a uretra, uma cirurgia feita com anestesia local, ou então com uma raquianestesia. Bem aqui embaixo, no pé da barriga, perto de onde geralmente se faz a incisão para fazer um parto cesárea, a gente faz 2 pequenas incisõezinhas. Entendi. Esse é um vídeo onde a opção foi colocar a agulha de cima para baixo. Então essa agulha ela passa atrás do osso aqui da região púbica, sempre rente ao osso para não lesar a bexiga, que é um órgão que fica ali nas proximidades. E a ideia é exteriorizar a extremidade dessa agulha, passando ali do ladinho da uretra, para depois a gente poder fazer a adaptação da redinha. Então, nessa animação, o cirurgião passou a agulha do lado esquerdo e também do lado direito. A gente faz a conexão, então, do nosso sling, né, da nossa redinha, e aí a tração é feita, exatamente, para fazer esse suporte. Entendi. Então, quando isso cicatrizar, quando as células de cicatrização penetrarem nessa redinha, a gente vai ter um suporte, vai ter um anteparo. E toda vez que for exigida a uretra, ela vai ter ali um lugar onde ela vai se acomodar, onde ela vai fechar e o xixi vai deixar de se perder. Ou seja, esses incômodos, esses inconvenientes que pode acontecer a qualquer hora do dia, não vai mais acontecer. Então, aquela mulher que antes, quando tossia, espirrava, dançando, perdia urina, ela volta contando pra gente que ela está então continente, porque a resistência ela é suficiente para impedir essas perdas quando ela faz os esforços. Mas esse tipo de cirurgia é utilizado só em casos extremos? Isso, então cabe ao urologista ou ginecologista que cuida também dessa área identificar qual é a severidade, né, da incontinência, naturalmente identificar qual que é o tipo de mecanismo, porque a gente conversou que algumas incontinências a gente não trata com cirurgia, trata com medicação. Ou tratamento fisioterápico. Que é possível. É possível, tá, é possível. Ótimo, que bom. Então, se porventura não tiver espaço para fazer a fisioterapia ou o tratamento medicamentoso, a gente acaba então direcionando o tratamento para a cirurgia, que vai ser então o tratamento, digamos, definitivo, caso não exista espaço para as outras formas de tratamento. Então, a gente mostrou um caso extremo aqui, mas se você que está assistindo, de repente está passando por um caso um pouquinho mais leve, dessa questão de espirrar, ou tossir, ou dar risada, de soltar um pouquinho de urina, aí sim tem esses tratamentos. E mais do que isso até, né, Marise? Assim, muitas mulheres eventualmente perdem muito pouco ou excepcionalmente. Então elas contam, doutor, sim, de vez em quando eu perco um pouquinho de urina, mas não me sinto incomodado. Então talvez essas mulheres não mereçam. Acho que depende de cada pessoa. Claro, Você falou em exercícios para a gente conseguir fortalecer a região. Isso é real? Isso. Então, a uretra ela passa por uma região, a gente chama de assoalho pélvico, que é uma região repleta de músculos. A gente consegue fazer uma reabilitação desse assoalho, como se fosse um tratamento mesmo, como se fosse exercitar o músculo com alguns exercícios que o fisioterapeuta especializado nessa área é capaz de ensinar aos pacientes. A gente tem algumas maneiras de estimular alguns nervinhos que recrutam essa musculatura. E qual que é o racional? Eu vou fortalecer essa musculatura para que ela tenha ali algum efeito de compressão e dessa forma o esfíncter também fortalecido seja capaz de segurar a urina nessas situações. Impressionante, tem fisioterapia para tudo mesmo. Tem fisioterapia para tudo e os resultados, quando bem indicado, quando a perda não é uma perda muito intensa, os resultados da fisioterapia são bem legais. O único probleminha da fisioterapia, como qualquer tratamento fisioterápico, é que exige que a paciente participe, que ela vá 2 ou 3 vezes ao consultório do fisioterapeuta. Que tenha paciência também. Exatamente, e ela vai ter que se exercitar, teoricamente, para a vida toda. Então, era isso que eu ia perguntar para você, porque algumas pessoas não têm essa predisposição. Eu posso dizer que é uma predisposição da pessoa ter incontinência urinária ou não? Na verdade, tem muito a ver com alguns fatores de risco. Não tem envolvimento genético, mas a gente sabe que a obesidade é um fator de risco, o tabagismo é um fator de risco, o sedentarismo, gestações repetidas, partos por via vaginal que tenham sido partos trabalhosos. Então tem algumas situações onde a gente percebe a presença desses fatores de risco e a incontinência vai acontecer com mais frequência. Mas veja, às vezes a gente monta no consultório pacientes que não preenchem critérios ou que não têm fatores de risco e que vêm contando para a gente que perdem urina. E mulheres que você observa, poxa, essa mulher tem tudo para ter incontinência. E quando conversa com ela, ela não perde. Então, existem sim fatores de risco, mas é de certa forma imprevisível se a mulher vai ou não ter ao longo da sua vida a perda urinária. Eu sei que depende de cada caso e a gente está falando das mulheres em específico, mas os homens também são acometidos, isso a gente sabe. Vamos falar em relação à questão das causas, porque assim,
assim, aí você está vivendo uma vida tranquila e tal, tem alguma coisa que piora ou faz a pessoa ter incontinência? Isso, assim? Então, nos homens o universo masculino é um pouquinho, digamos, mais protegido em relação a essa questão. Por quê? Os homens perdem menos urina porque os homens têm uma uretra que é mais longa, tem a próstata que tem um certo efeito também de contenção. Então, a gente não escuta no universo masculino um bate-papo tão frequente em relação à perda de urina. É mais no universo feminino mesmo. Mas veja, a perda por hiperatividade, pela bexiga que tem aquela contração involuntária, ela vai ficando mais frequente, por exemplo, no homem diabético, à medida que ele vai envelhecendo. E a gente tem um nicho de pacientes, hoje cada vez maior, que são os pacientes que começam a desenvolver a incontinência urinária depois que operam a próstata. Então, quando a gente tem um diagnóstico do câncer de próstata, uma das maneiras de tratar o câncer é operando, é retirando a glândula, mas infelizmente a manipulação cirúrgica pode acometer o bom funcionamento do esfíncter. Então, como a gente hoje tem cada vez mais câncer de próstata, estamos operando cada vez mais, infelizmente a gente está atendendo cada vez mais esse tipo de paciente. E aí o tratamento, nesse tipo de situação, é um pouquinho diferente. A gente tem as redinhas masculinas. Que é diferente da feminina. Um pouquinho diferente o desenho. Eu acabei não trazendo, mas é mais ou menos o mesmo racional do sling feminino. E o que a gente tem de bastante interessante é a aplicação dos esfíncteres artificiais, que é esse dispositivo que eu trouxe para a gente poder mostrar. Mostra para a gente. Então, o esfíncter, qual que é o racional? Então, cirurgicamente a gente coloca como se fosse uma almofadinha envolvendo a uretra. Essa almofadinha ela vai ficar preenchida por soro. E à medida que ela se preenche, à medida que ela enche, ela fecha a uretra. Então esse dispositivo ele tem um mecanismo de acionamento que é uma bombinha, que a gente coloca cirurgicamente na região do escroto, numa regiãozinha ali praticamente imperceptível. Então quando o homem vai fazer o xixi, ele aperta essa bombinha, esse sorinho sai daqui, então ele afrouxa, permitindo a passagem da urina. E automaticamente, 30, 40 segundos depois, ele acaba fechando. A gente também tem um videozinho bacana para poder mostrar. Então, essa bombinha ela fica colocada na região do escroto. Então, quando o homem está com vontade de fazer xixi, ele aperta essa bombinha. O soro, então, vai sair desse envoltório que a gente chama de cuff, que está colocado cirurgicamente em volta da uretra, e ele vai para um reservatório que a gente tem no abdômen. E ali no cantinho da tela a gente vê, abriu, né? Como ele murchou, é como se fosse uma boinha que a gente tirou o ar de dentro. Abre o caminho para a urina poder passar. Automaticamente, 30, 40 segundos depois, esse soro volta para essa boiazinha e acaba fechando a uretra. Então o homem se torna continente. Então é um esfíncter artificial. Artificialmente a gente consegue fazer o papel daquele esfíncter que foi danificado durante a cirurgia do câncer de próstata. E você vê que é um processo muito trabalhoso. Toda cirurgia é muito delicada, né? Por isso que é realizado só em casos extremos. Exatamente. Quando você avalia que só estou soltando um pouquinho de urina, procure realmente um especialista para ver o que você pode fazer antes de chegar nesse extremo. É importantíssimo na decisão, a gente sempre conversa isso bastante com os pacientes, é o impacto na qualidade de vida. Sim. Quanto que isso te incomoda? Então, a gente fala assim de incômodo, mas é só um pouquinho. Não, tem pessoas que inclusive no ato sexual tem problemas em relação à incontinência urinária. Tanto os homens, e assim como as mulheres, especialmente se forem praticar o sexo com a bexiga mais cheia, desde que tenham naturalmente o problema, eles podem perder urina sim. Então, é uma queixa até que razoavelmente frequente no nosso consultório, os pacientes no bate-papo fazendo esse tipo de comentário. Aí a gente, felizmente, então tem esse arsenal, medicação, fisioterapia, cirurgia, para tentar colaborar no incremento da qualidade de vida desses pacientes. Claro, senão interfere muito, não isso só na relação sexual, psicologicamente falando, dúvida, autoestima, tudo vai por terra, vocês sabem disso. Dúvida. Muito se fala da bexiga baixa. Isso. Tem a ver com a incontinência urinária? A bexiga baixa, eu até trouxe aqui algo para a gente poder apresentar. Quando a gente olha para a região da vulva, o ideal é que a gente não observe nenhum tipo de prolapso, nenhum tipo de abaulamento. Sim. Então, a bexiga baixa é quando, por mecanismos de deficiência, na resistência, no suporte dessa bexiga, ela acaba descendo. Algumas vezes ela é perceptível, ela é visível, e outras vezes ela abaula mesmo. A gente às vezes vê a bexiga, dá a impressão, os pacientes falam, doutor, acho que tem uma bola na minha vagina que parece que ela vai escapar. Que vai escapar. Exatamente. É uma entidade totalmente diferente. Então, a gente pode ter a bexiga baixa, né, esse prolapso, que a gente chama de prolapso de bexiga, acompanhando um quadro de incontinência ou não. Cabe mais uma vez ao urologista e ao ginecologista avaliarem a gravidade ou a severidade desse prolapso,
avaliarem também se há ou não a incontinência para definir o tratamento cirúrgico. Mas não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Não necessariamente. Boa parte das vezes o que a gente faz é um estudo que chama-se estudo urodinâmico, simulando o retorno da bexiga para sua posição, para saber se o paciente tem oculto uma incontinência urinária ou não, pensando já no tratamento, que via de regra é cirúrgico. A gente tem que fazer uma cirurgia para recolocar a bexiga no lugar e, se houver a incontinência, a aplicação concomitante do sling. E, inclusive, eu já ouvi dizer que tem casos que chega a sair quase que totalmente a bexiga. Aí é um caso extremo também. É um caso extremo, mas não é tão infrequente como a gente pode imaginar, não. É, de certa forma, até que frequente se encontrar esse tipo de situação. Geralmente, especialmente quando a mulher não tem incômodo, então não atrapalha na micção, não traz incontinência, muitas vezes é um processo lento e gradual, ela vai meio que se acostumando e às vezes ela tem vergonha de procurar por ajuda. Claro, fica então, sem graça. Quando a situação fica extrema ou quando de repente a filha percebe, mãe, o que está acontecendo? Deixa eu te levar, ou então um amigo, alguém estimula, aí finalmente ela vai procurar por ajuda. Mas não tenha vergonha, porque isso não é normal. Quero agradecer muito, obrigada por esclarecer todas essas dúvidas. Dr. Mário Henrique Elias de Matos, urologista, professor de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Legal. Um ótimo dia para você. Tudo obrigada, de bom. Até uma próxima. Obrigada. Até uma próxima. Até.